Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente me apresentar aqui, né? Então, eu sou Igor Souza Duó, sou neuropsicólogo, psicomotricista e também ministro aulas aqui no Polo do Rio Grande do Norte. Recebi o convite da coordenação para ministrar junto com vocês a disciplina de Neurociência da Cognição e da Emoção. Para mim vai ser um prazer e espero que gostem. Eu vou deixar com vocês agora aqui uma espécie de voice-over, assim vocês podem acompanhar os slides com mais clareza, certo? Tudo direitinho, com a qualidade de áudio melhor. Tá certo? Obrigado. Fala pessoal, estou aqui de volta agora no nosso voice-over, né? Que eu acredito que facilita muito, que a gente pode assim acompanhar os slides e escutar a minha voz numa qualidade ainda melhor do que gravação, tá ok? Nossa disciplina aqui, como vocês estão vendo, é a neurociência da cognição e da emoção, tá? Eu sou Igor Souza Duó, sou psicólogo clínico, neuropsicólogo e também psicomotricista. Gente, ó, minha metodologia ela é bem mais informal, tá? Eu procuro trazer para a gente aqui exemplos mais do cotidiano. Eu acredito que assim facilita ainda mais o nosso entendimento de esse assunto que às vezes é um pouco cansativo. Então, gente, para nós compreendermos aqui bem melhor nossa disciplina, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos falar da base da neurociência, né? Onde começou, como tudo começou e como ela é nos dias de hoje. Então, trouxe para vocês aqui uma historinha, não sei se já ouviram falar, de um cara chamado Phineas Gage, tá certo? Graças a ele, graças ao que houve com ele, a neurociência foi vista a partir disso com outros olhos. Então é o seguinte, ó, Phineas Gage nasceu em 1823 e morreu em 1860, como vocês estão vendo aqui, né? Ele era um operário, né? Trabalhava com construções e um certo dia ele estava lá em um buraco com essa mesma barra de ferro que ele está segurando aí na foto, tá? E ele estava colocando pólvora em pequenos buracos, em buracos menores e socando com essa barra de ferro aí. Então criou-se um atrito entre a barra de ferro e algumas pedras que estavam lá e saiu faíscas. Essa faísca aconteceu uma explosão, colocando essa barra de ferro para trás e perfurando o rosto de Phineas Gage, esse rapaz aí, tá? Então, gente, como estão vendo aqui na foto ao lado, ó, ela perfurou aqui embaixo da maçã do olho esquerdo dele, né? Ele perdeu esse olho e a barra de ferro foi sair lá no seu encéfalo, lá no seu cérebro, tá bom? Mas o mais curioso de tudo isso é que ele não morreu, né? Diferente do que os médicos acreditavam na época, ele não morreu. E o pior de tudo, ele começou a mudar o seu comportamento. Então, antes, esse cara aqui, ele era um rapaz muito pacato, tranquilo, educado, calmo, certo? Honesto. Depois desse acidente, os seus amigos notavam que ele era constantemente nervoso, bravo, ele mentia, enfim, mudou da água para o vinho. Então, quer dizer, começaram a partir daí perceber que lesões no cérebro não só afetavam, não só criavam sequelas físicas, mas também sequelas comportamentais, tá bom? Então, esse acidente aí foi determinante para observarem a neurociência com outros olhos. Então, gente, eu separei aqui para vocês 3 pontos, tá bom? Vamos lá. No período neolítico, é aquele período em que o homem começou a polir a pedra para fazer ferramentas, para caçar animais e para colher frutos, certo? Eles começaram a realizar método chamado de trepanações, que é o ato de perfurar o crânio de uma outra pessoa, tá bom? Eles acreditavam o seguinte, que, por exemplo, uma pessoa estava com uma doença mental que naquela época não existia, obviamente, né? Eles achavam que ali eram na cabeça dessa pessoa demônios ou divindades. Então, supostamente, eles perfuravam esse crânio achando que a pessoa iria melhorar, tá ok? Então, passou esse período aí na Grécia Antiga, alguns filósofos acreditavam que o coração era a fonte da inteligência, tá bom? Eles achavam que o coração era a nossa mente. Aristóteles, por exemplo, era um filósofo e ele dizia isso, que o nosso coração é onde estavam nossos pensamentos, emoções, cognição. Então, a gente sabe que, obviamente, isso não existe, tá bom? Então, na Idade Média, passando esse período da Grécia Antiga, né, a partir de dissecações em animais, foi que descobriu que o cérebro, certo? Nosso assunto de hoje, era o responsável pelas nossas emoções. Então, não estava no coração, estava no cérebro, tá bom? Deu para compreender isso aqui direitinho? Então, gente, muitos e muitos anos depois, né, foram anos de acertos e anos de muitos erros sobre o estudo da mente,
foi que começaram a fazer mais sentido. Então, por exemplo, a partir do século XIX, surgiram outras descobertas sobre o estudo da mente. O raio-x em 1895, a tomografia computadorizada em 1972, tá bom? Então, como tem aqui nos slides, em resumo, embora não seja uma ciência nova, né, desde sempre a mente humana desperta interesse na gente, né? A mente humana, a neurociência, tá bom? Então, o que antes eram entendidos como castigos divinos ou demoníacos, hoje são diagnosticados e tratados com eficácia através de remédios e terapias. Então, como eu falei no slide anterior, aquele período neolítico, né, acreditavam que comportamentos inadequados, digamos assim, eram devidos, né, eram determinados de situações demoníacas ou divinas. E hoje em dia a gente sabe que não. É um transtorno mental que pode ser tratado da maneira correta. Aí alguém pode perguntar, mas professor, você falou aí sobre contexto histórico, falou sobre período neolítico, Grécia Antiga, Phineas Gage, mas afinal, professor, o que é a neurociência? Vamos lá, gente. Em resumo, é a ciência que busca a compreensão do sistema nervoso e suas diferentes funções, como o movimento, pensamento e as emoções. Não está claro esse resuminho aí? E também, gente, ela estuda as doenças que lesionam o material genético do sistema nervoso central, que eu vou explicar aqui mais pra frente para a gente ter uma base melhor ainda, tá? Do sistema nervoso periférico e das suas meninges, que também vou explicar, tá ok? Então vamos pra frente. Então, qual é a função desse danadinho aí do sistema nervoso? Gente, basicamente é processar e armazenar informações. Informações que são elas externas e internas, tá bom? Além disso, ele é responsável pelo funcionamento da nossa fisiologia e dos nossos comportamentos. Então, por exemplo, se o nosso coração bate, se o nosso corpo faz digestão, se a gente por hora está agressivo, se por hora está calmo, é tudo devido, tudo graças ao nosso sistema nervoso que comanda isso tudo. Beleza? Então, ó, nesse cantinho aqui, ó, à direita, tem uma foto de um corpo humano com a marcação vermelha, tá bom? E aqui marca o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, o cérebro, né? E essa cobrinha vermelha aqui que eu vou explicar mais pra frente, tá bom? E o sistema nervoso periférico são essas ramificações em azul, tá certo? Que estão por nosso corpo. Para ficar melhor ainda de entender, a gente pode dividir esse sistema nervoso. Olha só, em dois. Sistema nervoso central, né, que é composto pelo nosso encéfalo, como eu falei, o bulbo, o cerebelo e também a medula espinhal, tá bom? Onde a setinha aqui preta mostra, tá certo? E o sistema nervoso periférico, como eu falei no slide anterior, então é composto por essas ramificações que passam por nosso corpo como um todo. E a gente chama isso de nervos espinhais, tá ok? Então, galera, presta bem atenção aqui, que aqui é muito legal, mas é muito fácil a gente se confundir. Olha só, vamos imaginar aqui esse exemplo. Imagina que o nosso sistema nervoso é como se fosse uma pequena cidade, uma cidadezinha. E o centro da cidade aqui vai ser o nosso sistema nervoso central, como o nome já fala. Centro da cidade, sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso periférico vai ser aqui a periferia da cidade. Sistema nervoso periférico, periferia. Beleza? Pessoal, como eu falei no slide anterior, o nosso sistema nervoso ele é composto por nervos, como o nome já fala, né? E a gente pode dividir esses nervos aqui em dois, nervos sensitivos e nervos motores, beleza? Então vamos lá para o slide, ó. Nervos sensitivos, como o nome já diz, eles sentem as informações, né? Eles são responsáveis por levar informações da periferia para o centro. E eles captam essas informações através dos nossos sentidos. E que sentidos são esses, professor? Olfato, audição, tato, paladar, visão. Ok, gente? Eles captam essas informações aí e leva para o nosso encéfalo. Aí lá acontece o processamento de informações, tá bom? E eles voltam em forma de resposta, e quem traz essas informações em forma de resposta são os nervos motores. Como fala aqui, ó, são responsáveis por levar informações do centro para a periferia. Entenderam, gente? Como mostra aqui na foto, ó, eu estou com um paciente e estou com um martelinho na mão. Então, eu bato com o martelo no joelho desse paciente, beleza? Pá. Aí o tato desse paciente, o tato, o joelho, ele sentiu essa informação aqui, ó. Aí o nervo sensitivo foi lá no cérebro e disse o seguinte, ó, cérebro, tem alguém aí batendo no teu joelho.
vai fazer alguma coisa? Aí o cérebro processou isso aí e falou: vou sim. Manda lá os nervos motores voltarem com a resposta. Aí o nervo motor voltou lá e deu uma resposta, que foi o quê? Foi aquele chutinho que o paciente dá quando leva uma pancada no joelho. Entenderam? Sensitivo, ele sente a informação, leva para o centro da cidade, leva para o sistema nervoso central, tá bom? Lá ocorre o processamento da informação e o nervo motor traz de volta essa resposta para a periferia. Gente, agora fazendo uma outra divisão aqui do nosso cérebro especificamente falando, né? A gente pode dividir ele em dois hemisférios cerebrais, tá bom? O esquerdo e o direito. E olha só que curioso. Geralmente, né, pessoas com atividades cerebrais mais frequentes no lado esquerdo têm mais facilidade em questões lógicas, em matemática, física, química, tá bom? E são mais pessoas racionais. E pessoas com mais atividades no cérebro direito são pessoas com mais sensibilidade, que têm mais vocação para música, para criatividade, tá bom? Para coisas que envolvem mais artes, tá bom? Não é todo mundo, pessoal. Repita aqui, geralmente. Tem essa divisão aí realmente, tá bom? E também o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. São diferentes. Então por isso que geralmente casamento dá muito problema, porque são dois cérebros de maneiras, aliás, que reagem de maneiras diferentes a certas situações, tentando conviver em conflito. Então olha só, o homem ele tem uma dificuldade muito grande em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assistir jogo e conversar com a mulher, por exemplo, para ele é muito incômodo. Já a mulher não. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela tem essa habilidade aí, tá bom? Então, por exemplo, na época da caverna, o homem só tinha um papel, que era caçar. Então a mulher ficava em casa, ela colhia os alimentos, ela cuidava da cria, né, dos filhos. Então ela é multiatarefada. A mulher tem essa capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, diferente do homem. Então quer dizer, o cérebro anatomicamente, desde nossos primórdios, tem essa diferença aí, do homem para a mulher, beleza? Então pessoal, além de a gente dividir o cérebro em dois hemisférios, a gente também divide ele em lobos, tá bom? Então, para resumir para vocês aqui, ó, a gente tem o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital, tá bom? O lobo frontal, ele é responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais, emoção e comportamento. Eu grifei aqui o comportamento para a gente lembrar daquele carinha que eu falei lá no começo, o Phineas Gage, lembram? Então, como a gente pôde ver naquela foto, aquela barra de ferro atingiu essa parte aqui da frente, né, do cérebro dele, que é justamente no lobo frontal, que comanda, que é responsável pelo comportamento e pelas emoções, tá bom? Por isso que ele mudou o comportamento de uma hora para outra. Provavelmente, se a barra de ferro tivesse atingido outra região aqui, ou se ele não tivesse morrido, outra área seria afetada, tá certo? Por exemplo, se afetasse esse lobo occipital, que é responsável pela visão, ele teria ficado cego, mas como não afetou, mudou o comportamento, ok? O lobo parietal, responsável pela sensação de dor, de tato, gustação, temperatura e pressão, beleza? O lobo temporal, audição e também exibe um papel no processamento da memória e da emoção, ok? E o lobo occipital, que eu acabei de falar, ele é responsável pelo processamento da informação visual, beleza? Nesse slide aqui, vamos falar mais sobre a nossa neuroanatomia, né, que também é de extrema importância, né, tem esse embasamento aí para que a gente possa compreender melhor a nossa neurociência, a nossa cognição e nossas emoções, beleza? Então, separei para vocês aqui, ó, 4 pontos fundamentais para o nosso funcionamento como um todo. Vamos lá. Ossos do crânio, né? Ele tem a importante missão de proteger o nosso encéfalo, não é isso? Imagina só, a gente sem esses ossos da cabeça aí, qualquer pancada poderia ser fatal para a gente ou levar sequelas para o resto da vida, tá bom? Logo abaixo dos ossos do crânio, nós temos as meninges. É como se fosse uma pelezinha, uma proteção do nosso encéfalo, que ela envolve todo o nosso cérebro e também a medula espinhal, tá bom? Ela protege o sistema nervoso central como um todo. Já ouviram falar também da doença meningite, né? Então, por isso que às vezes ela é tão grave e causa muitas sequelas, porque está muito próximo ali do nosso encéfalo, tá ok? Aqui embaixo,
que eu coloquei de azul, nós temos o bulbo. E esse carinha aqui é muito importante, pessoal. Ele é responsável simplesmente por nossas funções vitais, né? Digestão, respiração, batimentos cardíacos, pressão sanguínea. Então, olha só, ele faz muita coisa, viu? Aqui ao lado de marrom eu coloquei o cerebelo. Então, gente, ele é responsável por nosso equilíbrio. Para ter uma noção melhor, percebam que os macacos, eles têm o cerebelo bem mais aguçado do que os seres humanos. Por isso eles têm aquela capacidade de se locomover com uma certa rapidez, subir em árvores, pular, tá ok? Essa qualidade que eles têm aí no cerebelo. Vamos para frente. Olha só, aqui é bem legal, bem simples de entender. Agora a gente pode dividir o nosso sistema nervoso periférico, tá ok? Então, pessoal, agora falando de sistema nervoso periférico, né? A gente pode dividir ele em dois, que é o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. Vamos lá para o primeiro, somático. É responsável pelo controle voluntário, gente, voluntário do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu quero mexer meu braço, se eu quero chutar uma bola, eu fiz isso voluntariamente. Então, quem fez esse movimento aqui foi o sistema nervoso periférico somático, beleza? Já o segundo, o sistema nervoso periférico autônomo, é responsável pelo controle involuntário do nosso corpo, como por exemplo, batimento do coração. Eu estou aqui fazendo com vocês essa videoaula, estou gravando, mas eu não estou aqui constantemente falando coração, bate coração, bate coração, bate coração. Não estou fazendo isso. Então, esse movimento aqui do meu coração está sendo feito de forma involuntária, tá bom? Então, quem está fazendo isso aqui é o sistema nervoso periférico autônomo, beleza? E é com essa divisão aqui que a gente encerra a parte de neurociência básica, né, pessoal? Lembrando aqui que é básico mesmo, só um embasamento para a gente adentrar agora a respeito da cognição, das emoções e a relação que tem junto com a neurociência, ok? Valeu pela atenção e até a próxima.